Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel dos Apóstolos, mas eu não sou apóstolo. Eu acho que isso vai até virar meu bordão. Eu não sou apóstolo, tá bom, pessoal? É só sobrenome mesmo. E eu queria trazer um pouquinho do Evangelho, trazer um pouquinho da palavra do Senhor, a certeza viva da salvação. O que acontece? Eu tenho conversado com várias pessoas, algumas são amigos de infância, parentes, e tenho percebido que não têm a certeza da salvação. Uns dizem ter certeza da salvação, mas dizem também poder perder a salvação. Ou seja, se você pode perder a salvação, então depende de você manter a salvação, depende do que você faz, do que você pretende, qualquer coisa que você que tenha. O ser humano quer falar que ele tem alguma parte na participação da salvação. E não tem nenhuma. É certo isso, não tem participação nenhuma. A palavra fala que a salvação é por graça, mediante e unicamente pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, como tendo morrido em nosso lugar, no lugar de todo aquele que crê. Sabemos que, uma vez que cremos em Jesus como nosso Salvador, isso é imutável, não tem como voltar atrás, não tem como parar de crer. Ah, eu não quero mais crer, eu vou fazer isso, aquilo. Não adianta mais voltar atrás, não tem como voltar atrás, porque não é você que alcançou Jesus, é Jesus que alcançou você. Observa que é o Pai que te ensina e te leva ao Filho, porque todo que vão ao Filho serão ensinados por Deus. Isso está em João 6. E assim, a gente entende que só vai a Deus quem foi ensinado pelo Pai. Entendeu? Se você for a Cristo, é porque você foi ensinado pelo Pai. Desculpa, até eu acho que eu falei errado. Se você foi a Cristo, é porque você foi ensinado pelo Pai. Ponto. Assim, você entende que você consegue ir a Cristo porque Deus colocou no teu coração. Entende isso? Porque vem de Deus a fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Ah, eu tenho que ter fé. Essa fé vem de mim mesmo? A minha fé? Não, não é minha essa fé. É dom de Deus, como a palavra mesmo já fala. É dom de Deus. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus, não tem como descrer. Observa, apostasia, se apostar da fé ou voltar para trás, parar de crer. Isso são pessoas professas, que só professam da boca para fora. Só falam que creem em Cristo, creem em Jesus, mas na verdade, em todo tempo, elas não creem verdadeiramente. Elas almejam um gênio da lâmpada mágica. Elas querem alguém que satisfaça os desejos da carne, os desejos dela, pessoal. Elas querem ter uma boa família, querem ter um bom carro, querem conseguir certas coisas. Eu ouvi, sabe, uma pessoa falar muito chegada a mim, e assim, eu fiquei até quieto, porque envolvia a nascimento da filha dele, e ele fala assim: ah, não, senhor, não admito isso, não aceito isso. Sabe, o grau de como se ele estivesse falando com Deus com autoridade. Isso não é autoridade, isso é um abuso, sabe? Muitas vezes tem, graças a Deus, por mesmo a gente ser abusivo ao falar assim com Deus, Deus ainda nos ajudar, ele ser misericordioso por ver a nossa ignorância. Porque quando você entende que você é servo, você vai falar com o seu senhor dessa maneira. Você fala assim: eu não admito uma coisa dessa assim acontecer. Não, tem outras pessoas passando na minha frente. As pessoas... Não, isso é errado. Porque um cristão fala com autoridade com Deus. Como assim? Não, sim, ele tem que falar, se expressar pelo que está passando, sim. Mas não pegar e falar com Deus: eu não aceito isso, não admito. Ele é Deus. Ele faz com você o que ele quiser.
Ele é teu Criador. Para você ser da família dele, primeiramente você tem que crer no Filho dele, como morreu no seu lugar, pagando todos os seus pecados, da sua linha temporal toda, desde quando você nasceu até quando você morreu. Ou seja, você ainda nem sabe quando vai morrer. Então, ou até volta de Cristo, que eu espero. Então, como é que você vai falar? Eu, sabe, uma coisa meio sem noção. Não, mas eu posso perder a salvação, eu posso isso. Não, então você não crê. A verdade é essa. Você não crê. Quem crê em Cristo, confia em Cristo. A palavra fala bem claro que quem crê em Cristo, todo aquele que crê nele, não ficará confundido. Não fica confundido. E muitas vezes os homens querem arrumar alguma coisa para poder se apegar. Eu vou ler uma palavra aqui deixa eu dar uma olhada. 1 João 5, a partir do 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entendeu? Quando você chega aqui, você vê que a nossa vitória é o quê? A nossa fé. Então, quando a gente entende que a nossa fé é o que vai vencer o mundo, e a gente sabe que a nossa fé é dom de Deus, não vem de nós, aí a gente pode afirmar que a gente tem convicção que a gente é salvo por Deus e não tem como perder a salvação. Observa, quando Jesus fala que ninguém arrebatará uma ovelha da mão do Pai, é Ele que está falando. Você se considera uma ovelha de Deus, do rebanho de Deus? Você se considera uma pessoa salva? E como é que você pode perder? Então Cristo é fraco? Então Deus é mentiroso, é fraco? Deus perdeu uma ovelha da mão dele, perdeu. Cristo mentiu, Deus é fraco e perdeu a ovelha. Não, não pode, não tem como. Não, mas eu posso perder por conta própria porque eu quis. Primeiramente, uma pessoa que creu, não tem como parar de crer. Observa, para de crer. Aí, se você consegue parar de crer, é porque você nunca creu. É simplesmente assim. Só creia em Deus como seu único e suficiente Salvador. Sabe? As coisas de Deus são maravilhosas. Vou dar uma continuação aqui. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Então, quando a gente entende aqui que o testemunho de crer em Cristo são esses: o Espírito, no caso o Espírito Santo, que é selado na pessoa após crer,
a água, que é a palavra de Deus, tá bom? A água é a palavra de Deus. E o sangue, que é o sangue que foi derramado por nós no madeiro da cruz, que está aspergido na gente, em todo aquele que crer. Se recebemos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testifica. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Que a Deus não crê, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então aqui, quando você fala que você também não pode perder a salvação, você está fazendo Deus mentiroso. Você não está crendo no que Jesus está falando. Entende? Quando você põe em dúvida, Jesus fala que nada, nem ninguém pode ser arrebatado da mão dele, da mão do Pai, e você fala que você pode perder a salvação. Você não crê. Simplesmente isso. Você está pondo em dúvida a palavra de Deus. Você está chamando Deus de mentiroso. Então entenda. É pelo crer. É pelo crer. É somente crer em Cristo Jesus como seu Salvador. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida, e esta vida está em seu Filho. Então o testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida. Nos deu a vida. E essa vida está no seu Filho. Então não tem como você falar que pode perder. Você tem o Filho. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Entendeu? Não tem o que fazer. É imutável. Esta coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Pronto. Você tem a vida eterna. Você tem o Filho de Deus. Você tem a vida eterna. Você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você passa a ter a vida eterna. Eu vou ler aqui outro pedacinho aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Está em João 3, a partir do... Só um minutinho. Aqui. Quem crê no Filho não é julgado. Ou seja, aquele juízo lá de Apocalipse, você não vai entrar se você crê no Filho. Se você achar que tem que ter um julgamento para quem vai para o céu, quem vai para o inferno, você está errado. Quem crê no Filho não é julgado. Não é julgado. Ou senão, Cristo, quando falou essas coisas, ele estava mentindo. Lembra? Não faz Cristo mentiroso, não faz Deus mentiroso. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Acabou. Checkmate. Não crer no Filho de Deus é condenação. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entende? Quando você entende que o fato de você não crer em Cristo, ela é um fato que você tá ignorando a criação, tá ignorando Deus. A criação, ela se mostra presente em todo o tempo. A gente consegue
Todos nós temos provas de Deus. Muitos dizem não acreditar, mas eles sabem que eles existem, eles sentem o pulmão deles encher de ar, eles observam o dia nascer, o dia nascer, eles sabem que a probabilidade de existir um planeta igual esse, que Deus criou, que Deus fez, tem que ter uma lua tão agarrada a ela, uma lua tão agarrada a esse planeta, que a lua só mostra uma face para esse planeta. Era uma esfera que está tão agarrada que ela não gira. Gira, claro que gira, mas ela não muda a face dela, da Terra. A Lua é uma esfera que está girando em torno da Terra e é a única no sistema solar que mantém a sua órbita em volta da Terra, mas sempre com a sua face virada para a Terra. Observa, se a Lua fosse, sei lá, mais 1 centímetro para frente ou 2 para trás, já teria descolapsado já o universo. E a Lua se mantém onde está pelo poder do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo se fez por Ele, através do poder da palavra dele, e as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Ou seja, se hoje nós temos esse universo, estamos morando nesse planeta, é porque teve um início. E para haver um início, tem que ter havido um Criador. E eu creio que o meu Criador é esse Criador, é esse Jesus. Ele é Deus. Quando eu entendo que o meu Criador, ele fez esse planeta, e ele diz na palavra dele que preparou um povo para ele antes desse mundo. Antes do mundo, ele preparou um povo para ele. E até providenciou já um Salvador para esse povo. Ele fala que a igreja é um povo separado para ele, preparado para ele antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente entende que a gente é salvo por graça, por fé no Senhor Jesus, mas justamente a fé quem nos dá é Deus, porque nós fomos separados, fomos elegidos antes da fundação do mundo. Eu vou ler mais uma passagenzinha aqui que eu gosto bastante. Espero que traga bastante efeito no coração dos que estão ouvindo. Bendito, Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o Senhor nos elegeu, Senhor Deus, nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E sim, é muito lindo a gente entender que a gente recebe a eleição e não tem do que se vangloriar. Eu sou salvo, eu não fiz nada. E que essa é a verdade. Eu sou salvo, mas não fiz nada. Eu não tenho do que me gloriar. Deus me salvou. Quer saber se Deus te salvou também? Só crê no Filho dele. Se tu crê no Filho dele, tu é salvo. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é salvo. Não crê em Jesus como um amuleto que vai te livrar dos problemas dessa terra, que vai melhorar a tua vida financeira, que vai te promover no trabalho, que vai melhorar teu relacionamento familiar com a sua esposa, que você vai casar, vai te dar um bom casamento. Não, crê em Cristo Jesus só como seu Salvador. Pensa nas coisas de cima. Entendeu? Agradece a Ele por Ele ter te escolhido, por Ele ter te elegido antes da fundação do mundo.
Entendeu? Antes da fundação do mundo. Só crê em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, realmente de coração, a gente entende que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus já morreu no meu lugar. Ele já morreu no seu? Cristo Jesus já morreu no seu lugar? Se ele já morreu no seu lugar, como você pode perder a salvação? Ou Cristo morreu só em parte por você? Ou Cristo Jesus morreu só naqueles pecados que você tinha antes da conversão? Ou Cristo Jesus falou, não, olha só, tem nível de pecado e tal pecado vai ser perdoado e tal pecado não vai ser perdoado. É isso que você está querendo dizer? Não, porque ele fala que quem crê nele não entra em juízo. Quem crê nele não entra em juízo, não é julgado. Entende? Aquele tribunal de Apocalipse é um tribunal de sentença. Me fizeram a pergunta, mas está escrito que nem os afeminados, nem os beberrões, nem eu assim, tais foram alguns deles. Tais tivesse sido tais, vos tecidos como os tais, mas fosse lavados, mas fosse justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa, se você crê em Jesus como teu Salvador, você não entra em juízo, porque você não tem pecado, mas porque Jesus Cristo morreu no seu lugar, pagou todos os seus pecados. Não existe mais pecado para você pagar. Agora, se você andar errado, mas crendo mesmo de coração, se realmente você é convertido e errar, você vai sofrer. Deus é aquele que castiga, porque você está desonrando o nome do filho dele. E você, por ser filho de Deus agora também, Deus castiga o filho que ama. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. E quando o filho começa a andar em rebeldia, o pai avisa, o pai castiga. Quando não tem jeito, o pai faz o quê? Traz o filho de volta para casa, mais cedo, antecipa a volta dele, fazendo o quê? Cortando a vida dele, cortando o vínculo dele material nesse mundo, porque não serve o testemunho dele. É um mau testemunho. Mas de certo que a pessoa crendo mesmo em Cristo não se perde. Posso perder? Se pode perder porque nunca creu. É porque nunca creu. É porque tinha eu acho que é assim porque está escrito, então tem que acreditar. Igual muitos chegou. Não, está escrito. É boa a sua teoria. Como assim a minha teoria? Me fala, não, a sua teoria, você fala tal, mas não deve ficar falando isso para os novos convertidos, não. Como assim não? Eu então tenho que falar mentira. Falar, tá escrito aqui que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo. Mas, como você é novo convertido, para você não fazer alguma besteira, vamos. Agora você pega, entende, tem que entender o contrário, tem que entender que você tem a salvação, mas pode perder e pode entrar em juízo se não fizer isso. Está escrito isso, aquilo que você tem que fazer para não entrar em condenação, para não entrar em juízo. Então, eu tenho que mentir sobre a palavra de Deus? Aí, não é isso, mas é porque tem versículos que dão. Olha, irmão, se você pegar no Evangelho aquelas parábolas que falam sobre o reino do céu, você vê, tem bodes, tem no meio das ovelhas, tem ovelhas e tem bodes, tem peixes bons e peixes ruins. Tem um homem que compra todo um terreno, todo um campo, ali que tem um terreno escondido, para tirar um tesouro que estava no meio do campo. Ele não quer aquele terreno todo, ele quer só o tesouro. E também você vê ali a parábola que fala da semente, do semeador, tem joio no meio do trigo. Então no céu vai ter joio, vai ter trigo, vai ter bode no meio das ovelhas.
Vai ter peixe ruim no meio do peixe bom? Tá meio esquisito isso, não? Observa, ali o Senhor estava tratando do evangelho, do reino, estava tratando com judeus, estava falando para judeus. Ainda não estava sendo a pregação da graça. A pregação da graça começou já a partir de Atos 2, começou a formar a igreja. O Senhor também falou muito sobre a salvação mediante a fé nele, que também é por graça. Entendeu? Não é o evangelho do reino. Graça é uma coisa, reino é outra. O Senhor fala em João 5, em João 3, em João 6. Aquelas ali são aspectos de salvação, mediante só a fé nele. E muitas das vezes nós não entendemos que é simplesmente pelo fato de não crer no Filho de Deus como único e suficiente Salvador que essas pessoas vão ficar de fora. Muitos creem, eu creio em Jesus, creio em Deus. Então se eu precisar crer em Deus, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo. Mantendo um bom testemunho. De certo que uma pessoa realmente convertida a Cristo, ela vai querer estar louvando o Pai, ela vai ter querendo agradecer pelo que Cristo fez aqui. Então, de certo que ela vai querer estar na presença do Senhor, ela é grata a Deus. Ela vai reputar sua vida, sabe como que? Como nada. Ela vai agradecer a Deus pelo que ele tem feito na vida, pelo que ele já fez e pelo que ele tem feito. As coisas do dia a dia, ele não se preocupa, porque ele sabe quem vai suprir tudo é Deus. As coisas materiais que aqui nós vivemos, quem supre é Deus. A gente se atenta pelo quê? Para agradecer a Deus, para louvar Ele, dar um bom testemunho, para ser grato a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sabe? Eu falo assim muito para minha esposa, para meus filhos, dá graças a Deus, louva a Deus, independente se uma coisa deu errada, Deus sabe o motivo de cada coisa. Não ficar resmungando, porque não vai trazer benefício algum. Se eu pegar e bato o dedinho na quina da mesa e... Na hora pode até vir um palavrão e tal, mas eu procuro não falar, mas se vier, falou, e aí? Já peguei, tá, falei palavrão, e agora? Sabe? Não tem isso. Clama a Deus, faz, Senhor, perdoa, eu pequei. Se ano que já está tudo perdoado já, mas conversa com Deus, se procura se encher das coisas de Deus, lê a palavra dele. Um cristão verdadeiro vai querer estar com Cristo, vai aguardar a volta de Deus agora. Cristo vai voltar. Ai, Senhor, fica com medo. Ai, Deus livre. Não, volta agora não. Um cristão que não quer a volta de Cristo agora, tem algo de esquisito, algo de errado. Não, minha filha acabou de nascer, eu não vou desfrutar minha filha. Não, Cristo não vai voltar agora, não. Eu construindo minha casa, eu vou casar. Isso me lembrou até a parábola do pai de família, acho que é isso, que manda os convidos, faz os convidados, né? E todos falam, eu não posso ir porque eu vou casar, eu não posso ir porque eu comprei juntas de boi, e cada um vai dando uma desculpa, cada um vai saindo pela tangente para poder, quer sair, parece que está fazendo algo correto, manda um recado para ele, falando, eu não posso ir. E aquele senhor se revolta, pega e manda e sai pelas ruas e convidar todos, mendigos, aleijados, cegos, e empurrar de porta dentro. E ele pega e fala, seu feito já está. E ainda há lugar. Ele faz assim, pega ele, sai por vela e forçar todos portas adentro. Ou seja, tinha pessoas ali que entraram naquela festa sem nem saber para onde estava indo, por que estava indo, para onde estava indo.
mas semente, assim, somos nós que cremos. A partir do momento que nós cremos, entendemos o Evangelho de Deus, nós entendemos que nós somos empurrados porta dentro. Porta dentro. Ah, mas como assim? Simplesmente eu, por mim mesmo, pelo meu mérito, isso, outro, eu não queria saber de Deus, eu não queria Deus, eu não queria falar nada de Deus, não queria saber de Deus. Ah, você era assim, eu era assim, e você, provavelmente, se não crê em Cristo Jesus como seu Salvador, é assim. Você crê em um Deus que pode te fornecer um bem material, ou um bem, trabalho, uma casa, um dinheiro, uma fortuna. Deus pode abençoar a sua vida, te livrar de doenças e tal. Bom, mas a partir do momento que eu te apresento um Deus que deu seu filho para morrer por você e não promete uma única promessa material para a igreja, só as bênçãos, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, não tem. Mas ia estar falando que se eu servir a Deus, Deus vai me abençoar, eu vou ter uma casa próspera. Isso são os falsos profetas. Estão pegando coisas que é para Israel, que é o povo terreno aqui na terra, e estão virando essas coisas para a igreja. Para a igreja não existe promessa material, só promessa espiritual. É um povo abençoado por Deus no céu. Entendeu? Ele é herdeiro de todas as benções celestiais. Claro que um cristão, que a palavra de Deus já fala, se você é servo, se tem como ser livre, bom. Mas se você permanece servo. Se você é livre, seja escravo de Cristo, seja servo de Cristo. É isso. Se você é rico, ajude os seus irmãos. Se você é pobre, louve mais ainda a Deus. É assim que devemos ser. O cristão, ele não tem que reclamar. O que Deus mais gosta, eu posso falar que é dos pobres, que é o que ele mais chama. Porque os pobres realmente dependem dele todo dia. Que tem que dobrar o joelho, pedir ao Senhor, para o Senhor arrumar as coisas. Deus gosta que a gente converse, nós conversamos com eles, que nós batemos um papo e falamos, Senhor, eu sei que o meu lugar não é aqui, é em cima. Estou esperando só a sua volta. Mas, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo. Se for com a tua vontade, Senhor, tipo, é como... Pronto, é isso. A gente fazer. E sempre, se a gente quer ter uma coisa, mas não é ter só pra gente, procuramos ver para beneficiar nossos irmãos. Entende? Muitas vezes, as coisas que Deus prepara pra gente não é só nossa, é pra gente repartir. Porque somos irmãos um do outro. Mas se você não é cristão, realmente não crê em Deus como seu Salvador, você não vai entender isso. E eu te sugiro que veja outro vídeo, ou volte o vídeo, até o Senhor entrar no seu coração. Entenda que você não pode fazer nada para ser salvo. Apenas tem que confiar em Cristo Jesus como sendo o seu Salvador. Fica com Deus, que Deus faça resplandecer das trevas do seu coração a luz, porque se você não tem Cristo Jesus na sua vida, seu coração está em trevas, seu coração tem só a negrura da ausência de luz. E agora, mas Deus é aquele que pode fazer das trevas do seu coração resplandecer a luz, que é o seu Filho Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus e creia em Jesus Cristo e creia também que não tem como perder a salvação, porque é por graça, favor e merecido. Se você precisa fazer algo para poder manter a sua salvação, é merecimento. Você então vai estar dizendo que você vai conseguir ser salvo porque você conseguiu manter a sua salvação. Porque a partir do momento
que algo pode te tirar a salvação e você precisa fazer algo, perseverar ou fazer algo para não perder, depende de você. E você está querendo tirar parte, está querendo usurpar parte da glória que só pertence a Deus e ao Filho dele. Fiquem com Deus e reflitam, peçam a Deus para dar a fé dele, porque Deus pode conceder essa fé dentro dos vossos corações. Amém.